Salve, salve, rapaziada! Muito boa noite! Boa noite para você que me ouve nesse momento. Hoje é com Felipe Reis, nosso amigo. Vamos entrevistar ele, lembrando que hoje é o dia de número 108 da quarentena. A gente vai falar um pouquinho com o Felipe Reis. Ele é narrador, locutor esportivo. Ele é dono, né, da Alta Conexão, uma web rádio aqui no estado do Rio de Janeiro. Ele vai falar um pouquinho com relação à sua experiência em categoria de base, sua experiência com narrações, né, principalmente. Vai falar com relação ao investimento em rádio, investimento em web rádio, enfim. Vai falar um pouquinho de cada coisa aí com relação à trajetória dele, né, a trajetória que ele tem até o então nesse mundo aí do jornalismo esportivo, nesse mundo de web rádio, beleza? Bom, bom dia pro pessoal que tá chegando, muito obrigado, já Márcio Villanova, Sérgio, o pessoal que tá chegando. Filipão, se você já estiver chegando, comenta aí embaixo, porque eu não tô conseguindo te ver aqui em cima, né? Mas é pra rapaziada que tá chegando. Hoje é o dia de número 108 da quarentena, beleza? Fechando aí a semana do Quarentena com o Neto, sempre agora no caso nessas 2 semanas, uma pessoa de cada rádio, né? Vamos falar com radialistas, com pessoas aí importantes no meio do rádio. Então vamos pegar uma pessoa de cada rádio, né? Anteontem foi o Renato Alves, né? Ele é diretor comercial da Rádio Saara, a rádio que toca aqui no centro do Rio, né? Ontem foi Luiz Borges também, Luiz Borges, meu amigo também, narrador oficial do Fut7, narrador também da Alternativa Máxima. Hoje, Felipe Reis, dono da Alta Conexão e também narrador com passagens pela Rádio RPC, a Rádio Saara, entre outras, né? Na segunda-feira nós teremos Carlos Alexandre da Rádio Globo, né? Rádio Globo saiu essa semana da Rádio Globo, mas aí, como faz bem pouco tempo, né? Vou falar com relação à sua experiência na Rádio Globo, beleza? Na terça-feira, a gente está marcando com o Lucas Araújo. Lucas Araújo vai falar com relação à sua experiência na Super Rádio Tupi. Ele é repórter da Tupi, repórter do Francisco Barbosa, da Isabelle Benito, enfim, do Belisário, toda a galera lá da Tupi. Ele é o repórter deles e vai falar um pouquinho com relação à sua experiência na área do jornalismo, que ele também já é formado em jornalismo, beleza? Bom, só para falar para vocês aí, os nossos futuros convidados, né? Se você quiser indicar alguém para ser entrevistado, fique à vontade. Pode indicar alguém aí nos comentários, me chama aí no privado, em mensagem. Pode indicar, fica à vontade, ok? Eu peço até que indiquem pessoas para ver se a gente consegue realmente falar com pessoas interessantes, pessoas aí de ramos diferentes, pra gente tocar essa experiência aí durante essa quarentena, beleza? Vamos esperar o Felipe Reis aí chegar, ok? Só esperando o Filipão chegar. Alô Lucas, alô Sérgio, pessoal que tá chegando. Grande abraço a vocês. Bom, falando com relação a... Hoje é o nosso 21º entrevistado, né? Já tivemos 20 entrevistados anteriormente, já atingimos a marca aí de 11 mil visualizações, isso é muito importante, muito interessante aí pra gente, lembrando que é uma live de perfil para perfil e a gente tenta aí realmente entreter a sua quarentena, entreter na realidade, pra você não ficar aí sem visualizar nada, uma coisa assim, um pouco chata na quarentena, para não ficar chato, para tirar você da chatice ou da mesmice, a gente acaba trazendo pessoas importantes de São João de Meriti, do Rio de Janeiro, ou enfim, de algum outro lugar. Falamos com a Larissa, né? Larissa é empresária lá do Ceará, a gente acabou trazendo ela e falamos com relação ao empreendedorismo também, lá na região Nordeste, mais precisamente no estado do Ceará, beleza? Bom, o Filipão já tá chegando por aqui, deixa eu só verificar se é ele. E a gente vai falar um pouquinho com Felipe Reis, belezinha? Felipe, dá uma comentada aí que eu não tô conseguindo... Não sei se você... Aqui, agora sim. Beleza?
Tá aparecendo pra mim adicionando, Felipe. Bom, agora na sua telinha é só apertar o verde. Clicar no verde aí ou arrastar o verde e você vai ser adicionado aí, conectando. Beleza? Fala, meu camarada! Muito boa noite! Opa! Boa noite, Matheus. Tudo Boa certo? noite, meu camarada. Estava falando aqui com relação à introdução, né, aqui do Quarentena com o Neto. E hoje a gente vai falar com Felipe Reis. Felipe Reis, dono da Alta Conexão. Vou falar um pouquinho com relação à sua experiência, né, em web rádio, em rádio esportiva, né, principalmente atuando no ofício de jornalista esportivo, como ofício de narrador, de repórter, de comentarista, âncora, enfim. Vai falar um pouquinho de tudo, da sua gama de experiências que ele traz aí durante esses 3 a 4 anos. Felipe Reis está nesse ramo, beleza? Então, Felipão, é o momento de você se apresentar aí, né? Falar um pouquinho com relação à sua trajetória, a sua história, suas formações, onde já trabalhou. Fica à vontade aí para quem não te conhece. E desde já, muito obrigado pela atenção e muito obrigado pela disponibilidade. Tá certo, o prazer é todo meu, muito obrigado aí, fico muito honrado pelo convite e é sempre muito bacana estar aí batendo papo com os amigos, né, principalmente com você. Bom, eu sou o Felipe Reis, Felipe dos Reis Gonçalves, mais conhecido como Felipe Reis, Filipão e etc. Tenho 29 anos de idade, né, há 4 anos eu faço rádio e especificamente atuo no meio de web rádio. Há quase 2 anos eu tenho a Alta Conexão, né, ela tem 1 ano e alguns que surgiu entre eu e o Carlos Alexandre. Só o Carlos Alexandre, para quem não sabe, foi para a Rádio Globo. Aí o projeto meio que emperrou. Depois de um certo tempo, eu fiquei sem oportunidade no meio de rádio. E eu tenho uma dificuldade um pouquinho de seguir coisas que eu não acredito muito. Então eu resolvi criar minha própria rádio com a minha filosofia, ou pelo menos defender as coisas que eu acredito, né? Então, para fazer as coisas que eu gosto, de certa forma, tentar alcançar bastante gente. Nesse ano, só no meu canal no YouTube, lá, o canal da Alta Conexão, foram quase 300 mil visualizações. Em um ano só, chegamos aí à marca de mais de 2.000 inscritos. Ainda é pouco, né, Matheus Neto? É um trabalho recente. Você que está aí nessa entrevista com o Neto, uma iniciativa espetacular sua, que você acaba trazendo pessoas, né, de vários meios, de fotografia, de filmagem, de rádio, e a gente aprende com muitas pessoas e também conhece a história de vida de cada um. Então é muito bacana. Então não foge muito do que foi o contexto da Alta Conexão. Eu comecei na RPC, né, Matheus Neto? Junto com você e com muitos outros radialistas. Excelente, então um pouquinho aí da história do Felipe Reis, o Felipão. Felipão, me conta aí, na realidade, quando que começou a sua paixão por rádio e mais precisamente, de repente, por locução. Me falei como é que começou essa história, ou começou especificamente com o futebol ou com algum outro esporte. Me conta aí, então, como é que começou essa paixão por rádio. Então tá certo, Matheus. É o seguinte, né? Eu sou de uma época em que não existia muito TV a cabo, né? Então, o futebol era só realmente na TV aberta. Na época era Globo e Bandeirante. Depois a Globo monopolizou tudo. Mas até um certo tempo da minha vida, as opções para assistir futebol eram Globo e a TV Bandeirante, né, Matheus? Então, muitas das vezes, a gente tinha que ir pro radinho ouvir jogo. E eu, como torço para um time de 3 cores aqui do Rio de Janeiro, ele realmente passava em rádios pequenas, entendeu, Matheus? Em rádios AM, muitas das vezes. Muitas das vezes eu tive que ouvir meu time de coração em rádio AM, porque as rádios FMs concentravam suas forças em jogos do Vasco, do Flamengo. Então, eu comecei a me apaixonar por rádio dali, né? Por ter que acompanhar muito rádio para poder saber como é que estava o meu time em campo, saber como é que as coisas estavam acontecendo. Então, eu acabei me apaixonando, né? Eu sou um novo velho, podemos dizer assim. Eu gosto de ouvir rádio desde sempre. Meu avô, ele que faleceu já há 15 anos atrás, ele era músico, Matheus. Então, a minha paixão de rádio vem da família. Então, eu sempre tive o costume de ouvir rádio. Ouvi o programa do Antônio Carlos de manhã, ouvi o programa do Roberto Canásio, o do Clóvis Monteiro. Então, eu sempre tive essa cultura, né? E meu avô tinha aquelas toca-disco, Matheus, que nem é da sua época, umas vitrolas grandes, que eu via lá, o rádio tinha que modular a estação direitinho. Então, era todo um desafio ouvir as coisas, mas foi dali que eu me apaixonei pelo rádio, entendeu? E aí já era uma paixão.
Aí depois de muito tempo, eu acabei me vendo no meio do rádio, Matheus. Excelente. E com relação à sua paixão por locução, especificamente por locução, que aí você falou de apresentadores, de amar o rádio em si, mas por locução, tem alguém especial que você queira citar? Ou com relação ao futebol especificamente? São dois narradores que, na minha opinião, são minhas inspirações, né? E são duas referências para mim, que chamam-se José Carlos Araújo e o Luiz Penido, né? São dois grandes nomes no rádio, que é uma inspiração muito grande para mim, né? Eu cresci ouvindo os dois. O Penido, então, tem uma explosão, até um pouco do meu estilo como narrador, né? Que eu sou um narrador bastante explosivo, né? Não tem aquela linha mais tranquila como uma galera que trabalha com a gente tem, né, Matheus? Tem uma linha mais tranquila e tal. Também não sou a linha de José Carlos Araújo de correr, mas eu tenho uma certa explosão transmitindo futebol. Então, sem dúvida nenhuma, o Luiz Penido e o José Carlos Araújo são as minhas inspirações aqui no Rio. E eu gosto muito, né, do narrador lá de São Paulo, que agora me fugiu a cabeça, né, que é um bem senhor mesmo, já está bem no final de carreira, mas ainda narra futebol, mas agora fugiu da minha cabeça, né, até narrou o gol do Alex de forma espetacular, né. Gosto também do Ulisses Costa de São Paulo, mas a minha referência aqui no Rio são José Carlos Araújo e o Luiz Penido. Sensacional. E aí, a partir do José Carlos Araújo e do Luiz Penido, que você começou a gostar da locução especificamente? Ou teve algum narrador antes, alguma questão antes deles dois? Ou somente eles dois mesmo? Não, como referência só eles dois, mas eu já ouvia outros, né? Eu ouvi o Evaldo José, ouvi o Edson Mauro, eu cheguei a ouvir o Daniel Pereira ainda, que hoje o Dandan, que está no Sport TV, quando ele ainda narrava na Manchete, o João Guilherme, essa galera toda. Mas eu gostava mesmo, sempre fui apaixonado e fã pelo José Carlos Araújo e pelo Luiz Penido. Sempre gostei muito desses dois. Adoro o Jota Santiago narrando, achei ele barato, né? Desde sempre. Só que gostar mesmo, número um, eu gosto do Luiz Penido e do José Carlos Araújo. Claro que tem diversos outros profissionais que eu ouvia e admiro, né? Mas minha preferência é o Luiz Penido e o José Carlos Araújo, Matheus. E com relação a essa vocação que você tinha, esse gosto que você tinha pela rádio, quando que você viu que isso poderia te trazer uma profissão, Felipe? Cara, na verdade aconteceu muito de repente, porque na verdade eu nunca achei que eu tinha vocação para o rádio. Você tá aí do meu lado, está me entrevistando, mas você conhece muito da minha história. Até porque as minhas passagens mais marcantes você esteve do meu lado, né? Vamos começar a situar aqui como eu comecei, tá? Posso antecipar a pergunta, Pode, então? pode, fica à vontade. Que assim, até então, Matheus, eu não sabia se eu tinha vocação ou não. Foi o seguinte, estava trabalhando em janeiro e eu trabalhava era analista financeiro, então eu trabalhava muito com nota fiscal. Aí em janeiro eu queria acompanhar os jogos da Copinha e eu podia ouvir rádio, nunca foi proibido onde eu trabalhava ouvir rádio, eu não podia assistir, mas desde que eu entregasse a minha produção eu podia ouvir o que eu quisesse. Aí eu descobri o Radiosnet e fui ouvir um jogo do São Paulo. Quem estava narrando? O Emerson, junto com a Thalita, se eu não me engano. Aí eu comecei a ouvir a transmissão, ouvi um dia o Emerson. Aí o Emerson fez 2 jogos no dia, aí no dia seguinte era ele de novo. Aí eu falei, pô, cara, tô conversando com o Thiago Cortes, hoje ele é repórter da minha equipe. Falei, pô, Thiago, tem uma rádio de internet que tá transmitindo o jogo, o que tu acha, cara? Aí ele, pô, Felipe, eu tava buscando uma vaga nessa área mesmo, para ter experiência. Eu estou aí nos últimos anos de jornalismo. Eu, inclusive, tenho uma matéria que eu preciso fazer rádio, até para colocar no meu currículo, né, Matheus? Parece que tem, dependendo do ano lá, as horas para você colocar. E falou, pô, rádio é um bom meio, eu gostaria de me aventurar. Aí eu fui, pô, mandei um WhatsApp pro Emerson e pedi para falar com o dono da emissora. Quem era o dono da emissora? O Carlos Antônio. Aí fui, liguei pro Carlos Antônio, falei, pô, bom dia, seu Carlos Antônio, sou ouvinte da rádio. Tem um amigo meu querendo estágio, ele não precisa ser remunerado, mas ele quer uma experiência na área e tá muito difícil. Será que o senhor não daria uma oportunidade para ele, não? É que eu gosto muito de rádio, aí eu acabei ouvindo a rádio do senhor trabalhando, gostei muito do trabalho e estou aqui pedindo uma vaga pro meu amigo. Gostaria de saber do senhor se está selecionando, como é, para entregar o currículo e tudo mais. Aí ele virou, isso pelo telefone, né? Aí ele, pô, pro seu amigo eu não sei se eu tenho vaga, mas para você eu tenho.
Mas eu não faço jornalismo, senhor. Não sei nem como é que liga o microfone. Eu sou um apaixonado, entendo, sei o que é uma jornada esportiva, mas eu não tenho vocação para isso, não tenho nem talento, não tenho nem voz para trabalhar em rádio, né? Então, assim, eu não sei como é que vai ser. Ele, não, mas se você mostrar essa força de vontade que você mostrou, essa atitude, eu tenho certeza que eu vou te ensinar a ser um grande profissional do rádio. Se você vai ter sucesso, eu não sei. Mas eu te garanto que se você tiver disciplina e conseguir me aguentar, eu te garanto que eu vou te ensinar o que é rádio, a fazer rádio. Assim mesmo que ele falou para mim na primeira conversa. Dali em diante, Matheus, passou 7 dias, eu estava comentando um jogo do Campeonato Português, Porto e Benfica, uma sexta-feira à tarde. O Carlos Antônio narrando, o Thiago fazendo reportagem e eu comentando. Na outra semana já estava eu fazendo reportagem para o Emerson naquela campanha do Leicester, inédita, né, que o Leicester foi campeão inglês, aquela temporada inédita, então foi ali que tudo começou. Eu acompanhei aquilo tudo com o Emerson fazendo jogos aos sábados de manhã pela rádio RPC. E passou, né, Matheus? 1 mês, 2, eu fui melhorando, comecei a fazer reportagem. No início, errava muito, era muito ansioso, ia atropelando as palavras, não tinha muita organização, mas fui aprendendo. Fui desenvolvendo, fui estudando, fui ouvindo bastante. E com o tempo, depois de quase 1 ano, eu vou narrar um jogo. Aí sento para narrar um jogo, Santa Cruz e Vasco, o CRB e Vasco, Série B do Campeonato Brasileiro, onde está o Matheus Neto do meu lado, não me lembro o outro repórter que participou conosco. Ayrton. Ali eu fazia a minha primeira... O Ayrton, né? Eu, você e Ayrton. A gente fazia no Campeonato Brasileiro Série B, Vasco e CRB, né? O Vasco na Série B e tal. Ali eu narrei meu primeiro jogo, assim, geladão. Depois, passou umas semanas, eu vou o Ronaldo Nazário de Lima, né? Estádio Figueira de Melo, estádio São Cristóvão. Mais uma vez o Matheus. Vamos fazer lá o Sub-15 e o Sub-17 do Campeonato Carioca. Era Vasco e Madureira os jogos. E foi até engraçado esse dia, né, Matheus? Que eu estava lá narrando, o torcedor começou a me xingar, xingou uma, xingou duas. Na terceira vez eu não aguentei, taquei o microfone em cima do cara. Aí eu olhei para você e falei, Matheus, vai segurando. E você ficou lá enrolando enquanto eu conseguia pegar o microfone para voltar. Quando eu voltei com a transmissão, você devolveu a palavra. Você se lembra disso, né? Mas aconteceu, né? Foi verdade. Então, assim, foi muito meteórico. Só que, assim, eu aprendi bastante, né? Nesses 4 anos de rádio, eu fiquei 1 ano na RPC, 1 ano e meio na RPC. Aí eu saí e fui para a frequência máxima, onde era um sucesso, né? A gente batia ali 1 milhão de acessos por mês. Era uma equipe muito forte, né? Os principais nomes estavam ali. Então, era um trabalho muito forte, acabou se desfazendo e se gerou uma outra rádio, que hoje em dia é a Alternativa Esporte. Aí eu fui para a Saara, que lá na Saara também desenvolvemos outro trabalho também muito bom, que alcançávamos muita gente. Chegamos até a fazer a Copa do Mundo, né? Então, assim, foi uma coisa espetacular e sendo remunerado, né? Que a Copa do Mundo, nós fomos muito bem remunerados, eu, Emerson e Vitor Arouca. Só que era um desafio muito grande, a gente fazia 2 jogos por dia, eu, Emerson Santos, que hoje em dia está na Flá TV, o Vitor Arouca e o Alexandre Mauro. Então a gente fez a maioria dos jogos assim. Depois chegou o Leandro Lima, chegou o Alan, depois você veio fazer parte do projeto. Mas isso depois. No início foi realmente muito complicado. E assim eu fui desenvolvendo a minha carreira. Mas nada foi fácil. Foi meio por acaso, mas nada foi fácil. Eu demorei a ter minha SERJ. Hoje em dia as pessoas conseguem, né, a carteirinha de locutor esportivo muito fácil, né? Eu demorei 1 ano para ter a minha. Mas graças ao rádio eu consegui narrar jogo no Maracanã, consegui narrar jogo em São Januário, né? Pisei em diversos gramados, né, Matheus? Então, eu sofri bastante, trabalhei bastante, mas também fui muito feliz, né? Eu realizei muita coisa e conquistei muita coisa, né? Sou amados por um, odiados por outros, mas eu tenho a minha linha, no meu jeito de ser, eu não agrado ninguém, né, Matheus? Eu não sou um cara que passa o pano em ninguém. Se você quiser gostar de mim, você vai ser. Eu tento ser o mais transparente possível. Quando tá certo, eu sou o primeiro a bater palma. Quando tá errado, eu sou o primeiro a puxar a orelha. Entendeu? E assim a gente vai vivendo, tentando sempre um ajudar o outro. Mas foi meio de repente que o rádio, de certa forma, aconteceu na minha vida, entendeu? E por eu amar tanto, eu me sujeitei a muitas coisas, né? De comandar uma equipe
em perder sábados, né, Matheus? Você sabe disso, do meu tempo para organizar, para botar no ar, para fazer transmissão, para trabalhar sem recursos, né? A gente trabalhava na rádio sem recursos, com um estúdio bem, né, bem fraquinho, né, bem caindo aos pedaços, mas a gente conseguia na raça, na vontade. Hoje em dia a gente conseguiu criar uma estrutura com uma linha de profissionais muito grande, né? Você parar para olhar hoje os profissionais do web rádio brasileiro aqui do Rio, todos eles trabalharam comigo em um certo momento. E eu tenho certeza que eu tenho um pouquinho de mim ali em cada um, né? Nem que seja da minha chatura de salário, de cobrar o cara preparado, cobrar profissionalismo, né? Então, assim, foi muito legal. Foram 4 anos de uma descoberta na minha vida que eu mesmo não acreditava que eu tinha condições de fazer, entendeu, Matheus? E assim foi acontecendo. Sensacional, um pouquinho da história do Felipe Reis. Com relação ao empreendedorismo, Felipe, né? Hoje você acaba sendo dono, né? Você até adiantou um pouquinho na sua apresentação, você acaba sendo dono da Alta Conexão. Da onde que você viu que toda essa gama de rádios, né? Toda essa gama de situações, de transmissões em si, culminariam numa abertura de rádio. Hoje você é dono de uma web, enfim, no caso da Alta Conexão, da onde você viu que você teria que abrir uma rádio, esse teu lado empreendedor? Na verdade, num dado momento lá nessa área, eu fui obrigado a abrir um CNPJ e com isso ter um MEI. Eu sou um microempreendedor individual. Aí, nos primeiros 6 meses, esse MEI não me servia mais praticamente para quase nada, Matheus, porque eu só pagava, mas não usufruía do MEI. E dentro desses 6 meses, surgiu uma oportunidade com o meu sócio. Ele estava lá com a empresa dele com alguns problemas. Ele, pô, Felipe, vamos ser sócio. Eu tenho um trabalho, estou precisando de uma pessoa para fazer coisas administrativas. E me explicou o que era para ser feito. Tudo que ele precisa eu sei fazer. Serviço de banco, contrato, cartório, essas coisas todas. A gente pode fazer uma parceria. Eu faço comercial, você faz administrativo e a gente faz uma divisão. Aí a minha empresa passou, aí sim a ter um capital de giro bacana, começou a faturar um certo valor. Então hoje em dia eu tenho uma função que eu vendo direitos autorais de filmes, séries para TVs pequenas, web TVs, TVs espalhadas no Brasil inteiro, com o conteúdo que esse meu sócio tem. Entendeu? Então ele tem os direitos legais lá dos Estados Unidos direto, ser apresentado na hora que a gente fecha o contrato, e assim a gente vai trabalhando e vivendo, entendeu, Matheus? Aí surgiu a ideia de ter uma rádio, que na verdade a rádio ela só agrega um produto na minha empresa. Ela é mais um produto na minha empresa. Mas assim, eu não queria ser dono de rádio. Até porque é muita dor de cabeça você ser responsável. Só que você me conhece, né, Matheus? Aonde eu entro, mesmo que eu não queira, eu acabo sendo referência e acabo assumindo responsabilidade mesmo sem querer. Às vezes eu só quero participar como narrador, Matheus. Quero ir ali narrar o jogo, fazer a reportagem e ir embora. Mas aí, como eu me envolvo muito com as coisas, eu não consigo ver as coisas pernetas. E no meu entendimento, se eu conseguir melhorar aquilo ali, eu não sossego até eu conseguir dar minha pitada na coisa, ou tentar ajeitar uma situação, eu acabo assumindo muitas responsabilidades. E de tanto trabalhar com os outros, né? Já aconteceu lá na RPC, de ter desentendimento com o Carlos Antônio, por eu pensar de uma forma e ele pensar de outra. Só que aí a emissora é dele, então a última palavra sempre vai ser a dele por uma questão de respeito. Por mais que a gente discutir e tal. Aí fui para a frequência máxima, onde tinha 8 sócios em que eles não se comunicavam. Uns tinham alguns queriam ir para o estádio, sendo que tinha uma... Você passou por isso, você sabe do que eu estou falando. A gente tinha uma máxima que não tinha dono, tinha que fazer o jogo quem eu escalasse, mas aí o cara, por ser diretor, falou, não, eu vou ver o jogo do meu time, eu quero ir lá torcer e botar outra pessoa para fazer. Eu não concordei muito com isso. Aí dali em diante a rádio começou a degringolar, começou a cair, os sócios não falaram a mesma língua, não falavam a mesma língua, a rádio do nada acabou. Mas foi uma pena, porque era uma potência muito grande a frequência máxima. Então, assim, querendo ou não, eu acabava sempre envolvido com essa situação de responsabilidade, entendeu, Matheus? Eu sempre tinha uma voz, eu tinha que ter um comando. Então, assim, Matheus, eu resolvi que por mais pequena que a minha rádio seja ainda, a responsabilidade é minha, entendeu?
Se der algum problema, a responsabilidade é minha. Eu não tenho que ficar reportando a ninguém. É eu e meu sócio, a gente alinha as coisas. Dificilmente eu tomo uma decisão sem falar com ele, mas quando eu tomo uma decisão é pro bem da rádio, tá entendendo? E a gente já conseguiu aí 3 ou 4 anunciantes pontuais, Matheus. Mas já conseguimos, tem muita rádio aí grande, tem muito acesso, não tem um anunciante. Mas aí aos poucos a gente vai conquistando, né? Números, acessos, seguidores, fãs, ouvintes. Mas com essa pandemia a gente ficou bastante parado, porque não tinha o que transmitir, né, Matheus? Equipe pequena, então foi bem complicado. Aí há uns 15 dias atrás eu vim retomando aos poucos. Você até ouviu minhas transmissões na última semana, né? Mas assim, fazendo 2 ou 3 transmissões por semana, sem puxar a equipe nem nada. E estou estruturando um trabalho junto com a RPC para a gente cobrir a categoria de base como a gente sempre cobriu, entendeu, Matheus? Com responsabilidade, nem que faça todo sábado de 10 a meio-dia ali. Vamos ver e fazer em loco aí. O Carlos conseguir uma parceria, a gente vai conseguir premiar o melhor do jogo com um troféuzinho. Vai ser, a gente vai pensando numa coisa bem legal e comercialmente bacana, sabe, Matheus? E com isso a gente vai tentar alguma coisa. E buscando a exclusividade do campeonato. Claro que nesse momento está tudo muito incerto, né? A federação está aí nessa briga judicial com o negócio de transmissão, mas a gente tem um plano, um planejamento, que a gente vai tentar manter aí para o segundo semestre do ano, Matheus. Excelente. E com relação a investimento e mão de obra, né? Você falou, hoje demanda realmente um tempo a alta conexão, apesar de ter parado com relação à pandemia, já vou te perguntar da pandemia, mas em relação a investimento e mão de obra, como foi para você tanto entrar no jornalismo esportivo quanto abrir a sua própria rádio? Me fala aí quanto você já gastou, enfim, fica à vontade e fala com relação a investimento e mão de obra. No início, né, quando eu comecei, também eu fui muito ajudado, a minha família me apoiou muito, né? O meu cunhado, ele me deu um computador que depois eu até cedi pro Carlos, que era um estúdio não tinha um computador decente. Então eu tinha não, né? Minha mulher tinha um computador aqui, que a vontade dela era se desfazer, né? Para quem não sabe, eu sou casado com a Ana Paula, 8 anos, né? Então, há 10 anos ela tem um PC aqui que a vontade dela é se desfazer desse PC. Mas eu nunca deixei. Mas mal sabia eu que esse computador em algum momento seria útil para mim. No momento eu já brigava com ela antes de fazer rádio, então eu nunca deixei ela desfazer do computador. Aí esse computador acabou ficando para mim, um computador, um desktop. Aí quando eu comecei a fazer rádio, eu ganhei um outro computador que seria só para isso, Matheus, para fazer transmissões. Só que aí eu me vi a RPC sem um computador de transmissão, o estúdio ficaria parado. Aí eu não aguentei ver isso, peguei meu computador e levei para o Carlos. Falei, Carlos, usa aí como computador principal. E esse computador ficou lá na rádio uns 3 anos, cara, até ele dar pau mesmo de vez. Mas o Carlos usou bem. Aí no início, meu cunhado, depois de um certo tempo, quando eu comecei a fazer narração, que não era muito legal, lembra, Matheus? Que eu narrava muito via Skype e eu não tinha controle da voz, era bem complicado, gritava demais. Não que eu tô gritando menos, mas assim, você controla um pouco mais a voz, né, Matheus? E você começa a evoluir, você começa a se conhecer um pouco mais. Ele me cedeu uma mesa de som, que é o que eu utilizo até hoje, né? Aí eu tive que comprar microfones, cabos, que não é um investimento muito alto, mas é um investimento inicial. Aí a minha esposa, depois de um certo tempo, comprou um computador para ela e me deu um notebook que de vez em quando eu tomava de assalto para fazer jogos, pegava emprestado com ela. Você até lembra, né, Matheus? O computador tinha várias borboletas rosa e tinha, às vezes era o computador que a gente tinha para fazer jogo. Então a gente, como fazia muito jogo, a gente utilizava muito. Chegou um dado momento que ela falou: eu não quero mais computador, não. Comprou um para ela, que eu não posso chegar perto. Aí eu tirei a borboleta dela e uso o meu computador até hoje. Foi até um dos investimentos que eu fiz agora, no início da pandemia, Matheus. Fui lá e mexi no meu notebook, comprei HD novo, fiz outras ligações, o bicho tá voando, tá uma bala meu notebook. Até porque eu preciso, por causa desses projetos aí do segundo semestre que eu estou pensando. Mas eu tive que fazer mais um investimento, que eu gastei uma graninha no meu notebook. Mas era necessário. Agora falta só fazer uma manutenção agora no computador aqui, no desktop, para ele melhorar um pouquinho. Mas eu precisei comprar computador, microfone, tem o investimento dos jogos, que muitas das vezes você tem que botar do seu bolso para ir fazer coberturas. Eu até não posso reclamar muito, né, Matheus? Que eu até fiz um trabalho esse último ano e meio aí nessa área, eu fiz um trabalho remunerado. Era pouco, mas era remunerado. Então, assim, tem muita gente que tem tanto tempo quanto eu e nunca conseguiu ganhar R$ 1 com isso.
Eu, um dado momento, consegui conhecer pessoas, consegui fazer workshop. Fui lá nessa área, eu trabalhava fazendo outra função, sem ser futebol, né? Tinha uns programas individuais que eu fazia a operação do áudio. Então, nesse meio termo, eu aprendi a ser repórter, narrador e fazia operação de áudio, onde eu controlava a live, tudo. Era tipo o CEO do programa ali, que eu tinha que fazer tudo. Né? Às vezes eu deixava só a apresentadora na cara do gol. Falava para ela, no ar. Aí era com ela. De resto, vinheta, tudo, era eu que controlava. Então, assim, mas dessa maneira, aprendendo, ganhando oportunidade, entendeu, Matheus? E honrando com as oportunidades. Mas o investimento teve um certo momento que eu precisei, sim, comprar computador, notebook, mesa de som, essas coisas todas. Entendi. E com relação, né, à pandemia, você já citou, né? Agora a gente falando mais da pandemia, hoje a gente vive uma reclusão social e eu quero saber o que isso te afetou, afetou tanto a questão da própria alta conexão quanto a sua vida profissional particular, de repente, enfim, o quanto a pandemia afetou na sua vida. Bom, primeiro a pandemia tirou meu projeto da Rádio Saara, né? Lá eu ia transmitir futebol, né? Os 4 grandes do Rio. E o projeto acabou terminando por conta dos anunciantes, né? Porque os caras não tinham como abrir, não tinha como marcar o compromisso. E a gente não ia ter como retomar agora, Matheus, no 0-0. Você participou do projeto, onde o maior atrativo do projeto era a graninha ali no final do mês, né? Aí chega num certo momento, chega um dado momento em que você tem que começar do zero novamente, e a gente já estava começando a ir para estádios, numa parceria que eu tinha com a RPC e tudo mais. E nesse momento tem a questão do teste do Covid, onde é quase R$ 290, teria que ter um investimento muito alto, né, perante a todos da equipe. Então a gente decidiu a não dar continuidade no projeto no momento. O projeto parou lá na Rádio Saara. Aí eu vou poder me dedicar exclusivamente à alta conexão, mas a pandemia diretamente me afetou nisso. Eu perdi um projeto por causa da pandemia. Né? E tem sido muito difícil, né, Matheus? Nós somos apaixonados por esporte, ficamos aí 3 meses sem uma competição, sem notícias, sem programas, mas de certa forma a gente, no meu caso, eu me apeguei mais à minha família, passei a dar mais valor a momentos com a minha esposa, eu moro com a minha sogra também, passei a me apegar mais a ela, a tentar ajudar de certa forma a minha mãe, ficar mais próximo da minha mãe, por conta dessa correria. Muitas das vezes eu não conseguia ver minha mãe, vi uma vez ou outra, agora eu consigo passar um dia inteiro lá, entendeu, Matheus? Tomando cuidado, vindo para casa, me evitando aglomeração, tudo, seguindo as recomendações da OMS, né? E assim, eu aproveitei esse momento de pandemia quem sabe, a me conectar mais com Deus e mais a minha família, né? Eu estou um pouco mais humano, mais sensível por conta dessa pandemia. Você vê aí, né? Quantas pessoas já morreram, né? Quantas famílias estão destroçadas nesse momento, né, Matheus? E numa coisa que ninguém tem culpa, não tem né? Uma coisa que aconteceu, né? Um vírus. Então, essa situação fez com que eu pensasse um pouco mais na minha família, na minha saúde mental, do que qualquer outras coisas. Mas aos poucos a gente vai retomando a nossa vida de novo, né, Matheus? Mas nesse momento de pandemia eu pensei muito nessas questões familiares. Entendi, correto. E agora, Filipão, com relação agora ao seu trabalho, a sua vida profissional, depois de 4 anos na narração, depois de agora investir, receber por narrar, investir agora na alta conexão, enfim, depois da narração hoje movimentar a sua vida, o jornalismo esportivo movimentar você, o que esperar do Felipe Reis para 2021, daqui para frente, próximos projetos, planos, enfim, pós-pandemia, qual será agora o novo Felipe Reis? Assim, eu pretendo startar alguns projetos que eu penso, né, de transmissão, principalmente a categoria de base aqui do Rio, se ela acontecer conforme está previsto, né, Matheus? E eu pretendo sim, quem sabe mais para frente, cursar uma faculdade de jornalismo, né, que sempre foi um sonho, né, Matheus, mas sempre distante. E eu priorizei algumas coisas, mas até chega um momento que eu vou ter que encarar essa situação, entendeu, Matheus? Não que eu me veja menos preparado do que qualquer um, mas um diploma é importante para qualquer ser humano, né? Uma faculdade ela é importante, por mais que hoje em dia as pessoas ganhem dinheiro com a internet é uma grande ferramenta para quem, né, não está desempregado ou está aí o cara para empreender,
fazer propaganda, fazer marketing, a internet está aí para isso. Não só fica parado quem quer ou por alguma coisa está passando um momento difícil. Mas a internet está aí para solucionar muita coisa, inclusive o jornalismo esportivo. A gente está vivendo esse momento, né, Matheus, em que a Globo desistiu de transmitir o campeonato na reta final, o Vasco daqui a pouco pode vencer o Madureira, o Volta Redonda pode tropeçar e ter os 4 grandes do Rio na semifinal, Matheus, não tem uma TV transmitindo. Aí quem vai lucrar com isso? O bom e velho radinho, que vai todo mundo ter que ir pro radinho. O Vasco, pelo menos, peitou a federação, tá transmitindo o jogo com imagem e tudo mais. A gente tem a Vasco TV, a Flá TV, que é um modo de assistir jogo diferente, né, Matheus? É o stream, são redes sociais. É surreal você pensar isso alguns anos atrás. Mas que é o futuro. Então, nós já estamos nesse meio já faz um tempo, né, Matheus? A gente já conhece o streaming já faz alguns anos. É a hora que a gente larga na frente. Mas quem sabe é o momento de fazer algo diferente. Então é nisso que eu vou estruturar e tentar trabalhar, entendeu, Matheus? É muito complicado porque a nossa SERJ, a Associação de Cronistas Esportivos, ela é muito rígida. Para alguns e para outros ela parece que é cega, né? Vê o que uns faz e outros não. Então tem essa desigualdade, mas a gente trabalhando, independente dela, fazendo pelo nosso público-alvo, eu acredito que tem meio, sim, para a gente continuar trabalhando, surpreendendo e fazendo coisas novas, coisas diferentes, né? Mas o negócio é tentar e seguir trabalhando. O que não pode é cruzar o braço e ficar esperando as coisas acontecerem, entendeu, Matheus? Correto. Agora, Felipão, é a hora do TR, é a hora do toque rápido, beleza? É a hora daquele bate-bola, enfim, Toque rápido que tu roubou o nome do programa da da faculdade, seu faculdade, salafrário. lógico, lógico. Que passou aquilo lá, Alta Conexão, foi parceiro nosso no início da Alta Conexão, né? Pra quem não sabe, Matheus tinha um programa Toque Rápido, que a gente transmitia todo dia aqui na Alta Conexão, é bem bacana, né? Era um conteúdo legal pra caramba, mas acabou que esse meio também, né, Matheus? Acabou paralisado o programa, né? Exatamente, até por causa também até antes um pouquinho da pandemia, que envolvia muitas questões, envolviam muitas pessoas, né? Não era um programa pessoal, somente meu, aí acabou, enfim, encerrando as atividades aí, mas de repente a gente volta, talvez na própria Alta Conexão. Bom, agora é hora do toque rápido, do bate-bola, é aquela hora Felipe Reis por Felipe Reis, beleza, Felipe? Eu te pergunto apenas perguntas diretas ou te dou 2 opções e você responde na lata, na hora, sem titubear, sem pensar muito. É aquela hora do Felipe por Felipe, beleza? Beleza. Beleza, então, né? Fechou. Copiando aí, que nada se cria, tudo se copia, né? Copiando Marília Gabriela, Lê Oliveira, eu também posso fazer, Felipe. Todo mundo faz, eu também posso fazer. Então vamos que vamos, beleza? Com certeza. Felipe Reis. Com certeza. Narrador ou empresário? Narrador. Reportar ou comentar? Reportar. Apresentar ou narrar? Narrar. Futebol europeu ou futebol brasileiro? Futebol brasileiro. Vôlei ou basquete? Basquete. Se eu não fosse narrador, eu seria? Empresário. Uma música? Seria motorista. Ninguém explica a Deus. Uma frase? Quem não serve para servir, não serve para viver. Meu sonho é? Narrar uma Copa do Mundo. Em loco. Esse foi Felipe Reis, sensacional! O cara não titubeou não, foi na hora, na lata, assim que é bom. Bom, Filipão, agora chegando aí a nossa reta final da nossa entrevista, né? O que você indica para quem quer começar hoje a narrar, para quem quer começar a investir no jornalismo esportivo, enfim, para quem quer começar uma carreira parecida com a sua? O que você indica aí para essa pessoa nesse momento aí pós-pandemia? Então tá. Para o cara que é apaixonado por esporte e quer ingressar no meio do jornalismo esportivo, primeiro é estudar e ouvir bastante. Ouvir transmissões, ouvir programas, tentar sempre captar o que ele ouviu de melhor de cada um, porque eu tenho uma máxima, nenhum ser humano quer errar, né, Matheus? Todos nós queremos acertar. Nós temos virtudes e defeitos. Então, se a gente tiver a capacidade de tentar sempre extrair o melhor que cada um que nos rodeia tem a nos oferecer, eu acho que a gente pode ser um ser humano melhor
e, consequentemente, ser um marido melhor, ser um profissional melhor e tentar tornar o mundo tornar o mundo melhor de alguma maneira. Então, eu indico para quem está começando a fazer jornalismo aí, estudar, porque estudar é fundamental para fazer qualquer coisa. Você estudar, procurar se informar, ter referências, não é vergonha pedir ajuda. Você chegar para uma pessoa e falar, poxa, eu não sei, eu não entendo disso, né? Quantas vezes chegava para você, pô, Matheus, eu não sei pronunciar o nome desse cara aqui. Como é que eu falo o nome desse cara aqui, Matheus? Eu não sei. Aí você, não, Filipão, é dessa maneira aqui. Vamos por ali. E ser humilde, saber ouvir, também saber abraçar, saber ajudar. E com certeza, por mais difícil que seja, eu acredito que sempre vai ter um espaço para quem trabalha, para quem é honesto e para quem tem boa vontade, né? E é isso, não sou perfeito, longe disso, mas eu tento, sim, trabalhar com muita intensidade, tento devolver todo o amor que me cerca, né? Graças a Deus eu sou cercado por muitas pessoas que me amam, são poucas, mas me amam muito. Eu tenho uma esposa maravilhosa que me apoia pra caramba, que muitas das vezes, dentro desses 4 anos, diversas vezes ela foi obrigada a jantar sozinha, a dormir sozinha, e no dia seguinte ela estava ali com um sorriso. Tudo bem que ela acorda com um mau humor desgraçado, mas depois ela dava um sorriso e me abraçava e dizia, estou contigo. Então, assim, tem uma sogra que eu brinco bastante com ela, mas valorizo muito ela, porque ela me dá todo um suporte que muitos aí não têm. Eu tenho a minha família, tenho a minha mãe, tenho as minhas 2 irmãs, tenho um sobrinho agora, tenho o Benício, filho do Matheus, chegando aí também, a nova geração chegando. A gente vai ficando velho, mas a gente não perde a essência. Então, é isso. Então, eu recomendo para você que quer ingressar qualquer profissão, seja ela o rádio esportivo ou qualquer outra coisa, primeiro, não limite-se apenas em aprender aquilo que lhe é pedido. Se a pessoa chega para você e fala, pô, cobre o Vasco, seja interessado, aproveita, lê um pouquinho sobre o Flamengo, lê um pouquinho sobre o Fluminense, lê um pouquinho sobre o Botafogo, aprenda as regras, aprenda sobre a arbitragem, lê sobre o futebol europeu, dá uma olhadinha no futebol da Ásia, né? Pô, não custa nada você sempre fazer mais coisas do que te pedem, né? Um profissional versátil no meio de uma crise, ele sempre vai ser valorizado, entendeu, Matheus? Então, versatilidade para a galera e muito estudo. Esses praticamente são aí os conselhos para quem quer fazer jornalismo esportivo. Sensacional! Esse foi Felipe Reis, galera. Agora, Felipão, é o momento de você se despedir, você deixar seus contatos, seu Instagram, página da Alta Conexão, enfim, fica à vontade. Para o pessoal que ainda não conhece o seu trabalho, para passar a conhecer, essa live vai ficar salva, o pessoal vai compartilhar, mas para passar a conhecer ainda mais o seu trabalho, para se acompanhar, fica à vontade, deixar aí os seus contatos e muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado aí, uma entrevista espetacular. Eu tenho que voltar, porque hoje foi meio corrido, né, Matheus? A galera não sabe, mas você teve cliente para atender antes. Eu também acabei fazendo alguma coisa antes, que foi meio corrido. Se você me convidar, logo, logo eu volto para a gente bater um papo com mais calma. Mas deixa eu mandar um abraço pro Toninho, mandar um beijão no coração da minha esposa, Ana Paula que tá ligada, minha tia Kátia, o Bentinho, minha amiga Vânia, tá todo mundo aí comentando. Aparece rápido aqui, né, Matheus? Não dá pra gente dar uma atenção bacana. Mas obrigado aí por estar curtindo, estar querendo ouvir um pouco aí do programa. E é isso. Eu estou nas todas as redes sociais da Alta Conexão Web no YouTube, Alta Conexão Web no Facebook, facebook.com Alta Conexão Web, e no Instagram, Alta Conexão Web, e no Twitter, Conexão_Alta. Porque no Twitter tem várias Alta Conexão, eu tive que inverter, no Twitter é um pouco diferente. Em minhas redes sociais, Felipe Reis no Facebook e Reis Felipe01 no Instagram, que é a rede social que eu vou passar a utilizar mais. Então, Reis Felipe01 no Instagram, para quem quiser bater um papo, conversar, né, saber um pouco mais de rádio, quem sabe até uma oportunidade. Às vezes tem muita gente ouvindo aí que quer saber, quer aprender a fazer rádio, né, Matheus? Né, temos oportunidade para quem quer aprender, estamos aí, né, para fazer novos projetos e quem sabe lançar novos profissionais. Então, Reis Felipe01 lá no Instagram. Belezinha, então esse foi Felipe Reis. Felipão, muito obrigado, muito obrigado. Antes de você sair, né, antes de terminar, a gente tem aqui o calendário das lives. O pessoal que está acompanhando aí em cima, né,
já saber quais artistas que vão se apresentar essa semana, beleza? E essa semana, na realidade, já trouxe, né? Tivemos até poucas lives. Eu trouxe na terça-feira a Sandra de Sá, a última live do primeiro semestre. Sandra de Sá no dia que o Renato se apresentou. E amanhã tem dois amigos do Felipe Reis, beleza? Amanhã tem a banda Parangolé. A banda Parangolé, amanhã às 20 horas, às 8 horas da noite, no seu canal no YouTube, beleza? Parangolé, às 8 horas da noite, no seu canal no YouTube. Então tá, já que você tá divulgando, canta aí um sucesso da banda Parangolé. Não, aquela do... Eu não lembro agora. Léo Santana. O Rebolation. Parangolé do Rebolation, né? O pessoal aí que curte aí um axé. Um axé legal, um axé chegado, né? Parangolé. E mais tarde, às 22... Essa é imperdível, Felipe. Às 22h45, 15 para as 11, a amiga da Ana Paula. Sabe de quem, Felipe? Sabe quem é? Joelma, ela mesmo, Joelma, ela estará... A mulher do cavalo branco. Esse aí é imperdível, essa live aí é sensacional, imperdível, 22h45, amanhã, às 10h45 da noite, para quem gosta aí, realmente, das músicas da Joelma, né, daquela voz boa, da Joelma Voz Potente, vai poder acompanhar. Joelma que tá com repertório diferente, Matheus. Tá com repertório diferente. Joelma não tá só cantando forró, não, tá? Agora também tá cantando algumas coisas gospel. Tá bem diversificada agora a carreira da Joelma. Vale a pena mesmo. Vale a pena. Tem lançado umas músicas diferentes, eu recomendo. Vale a pena. Eu, por ser dono de rádio, Matheus, eu sou obrigado a ouvir tudo. Então eu tenho que saber um pouquinho de cada coisa que tá acontecendo. Não tem jeito. É verdade. Então amanhã, 22h45, Joelma, para fechar a semana aí das lives. Na segunda, Carlos Alexandre. Segunda-feira, Carlos Alexandre. Vai ser imperdível. Ele acabou saindo essa semana agora da Rádio Globo, né? Ele ficou da Rádio Globo durante 1 ano e meio, 2 anos. Vai falar um pouquinho da gente com relação à sua experiência na Rádio Globo, sua experiência também web rádio. Vai falar um pouquinho. Posso te fazer um pedido? Pode falar. Anota aí na tua agendinha, pergunta a ele para ele dizer na hora num fato engraçado, pra gente contar a briga com o Carlos Antônio da Gávea. E quem teve que segurar? O Felipe Reis pediu para você contar da briga com o Carlos Antônio lá na Gávea. Como é que foi? Pede ele para descrever essa pérola. Essa pérola. Não, e assim como teve as suas confusões, né, tanto na sua estreia lá no In Loco, quanto também naquela do Emanuel, que o Emanuel falou aqui também no Quarentena com o Neto, que você também estava, e eu estava reportando, eu segurei de novo, e na maior briga da história, que foi essa aí, ô Felipe, eu também tava lá, que eu tava entre o jogo das... Tu tava e eu que segurei também lá, falando da beça, desenrolando lá com os ouvintes. O jogo do Madeira foi engraçado, que foi meu último jogo pela RPC da minha primeira saída, né? Tá bem triste, mas foi engraçado, o cara queria bater no Emanuel lá. E você sempre parando o raio, né, Matheus? Você tava na briga do Socostol, tava na briga do Madureira. Eu tava lá. E lá aquela cabine... Na Gávea, o cara briga sozinho, porque aquele calor faz o cara não raciocinar muito bem, né, Matheus? Que é um calor desgraçado. Pra quem não sabe, chega a 50 graus ali dentro daquela cabine, porque a pessoa ficou meio pirada da ideia. Muito calor. Sensacional, e realmente eu vou pedir, com certeza. Eu já iria pedir, mesmo se você não pedisse, né? Mas agora você pediu, vou lembrar com relação a esse fato curioso, esse caos aí que aconteceu do Carlos Alexandre com o Carlos Antônio, enfim, e várias outras situações que eu acredito que o Carlos tem muita experiência para contar para nós, beleza? Na terça-feira, Lucas Araújo, repórter do Francisco Barbosa, repórter da Isabelle Benito, repórter da Patrulha da Cidade, né? Da galera lá da Super Tupi, vai falar com a gente com exclusividade terça-feira. Ô, Felipe, aqui tá em alto nível, Filipão. Tá em alto nível. Estamos pegando uma galera sorteada, enfim. Vem candidato a prefeito, vem ex-candidato a vereador, vem muita gente por aí. Vai atacar a parte da política também? Não, a gente já fez tudo. Já fizemos 2 pré-candidatos. Já vi 2, né? Vamos ainda fazer mais 2 aí pra gente conseguir aí mais pessoas aí pra ver o Quarentena com o Neto. Tá sensacional. Batemos com a live de ontem 11 mil, lógico, em todas as lives somadas, né? Também não é live de artista, mas 11 mil nas 20 lives somadas. Vamos ver se a gente consegue arrancar aí para os 20 mil, 25 mil nessas próximas aí lives, beleza? Então, segunda-feira, Carlos Alexandre falando um pouquinho da sua experiência na Rádio Globo. Terça, Lucas Araújo da Rádio Tupi. Na quarta e na quinta, vamos fechar mais 2 outras pessoas, personalidades de outras rádios, outros 2 radialistas de rádios diferentes, beleza?
Muito obrigado para você que curtiu, compartilhou, que comentou essa live. Tamo junto, galera. Segunda-feira tem mais. E, Filipão, grande abraço. Tu mora aqui, Filipão. Tu mora aqui. Valeu, meu camarada. Você também mora aqui, muito. Tamo junto, muito obrigado. Sucesso para você, tá? Tamo junto, sempre. É nóis.